Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. São exatamente 10 horas em Teresina, capital do estado do Piauí, e hoje nós vamos ter uma conversa com o presbítero Ener, irmão Ener, que é presbítero, é meu auxiliar. Vamos conhecer um pouco da história dele, mas antes de eu passar aqui para a gente começar esse bate-papo, eu quero já pedir para você deixar o seu like, para você se tornar um evangelizador digital. Jesus ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como é que você vai, nos dias de hoje, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, viver por o evangelho? É também compartilhar. Houve uma época que a evangelização em massa produzia resultados mais grandes, né? Depois passou a ser a evangelização televisiva. Hoje a maior ferramenta de evangelização está aí na palma da sua mão. E quando você copia esse link, quando você envia esse vídeo para alguém, você está cumprindo o ID do Senhor. Aí essas pessoas que ainda não conhecem o trabalho da Casa de Oração Adoradores do Reino, passa a conhecer. Diversas pessoas que chegaram aqui com suas vidas totalmente suas vidas, na verdade, totalmente fracassadas, mas houve uma transformação, e aqui é um lugar onde nós pregamos a palavra genuína, muitas vezes dura, porque a palavra de Deus ela não é só um mar de rosas. Você não consegue desentortar um ferro cantando para ele. Você não consegue desentortar um ferro passando a mão sobre ele. Não. Você consegue desentortar um ferro colocando força, sendo duro, para que ele volte para o caminho dele. E você precisa entender que nós somos esses ferros. Existe até uma musiquinha infantil que diz que havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. E às vezes a gente anda nesse caminho torto e com a vida toda torta. Mas no dia, essa canção diz, né, que no dia que esse homenzinho torto, a Bíblia encontrou, tudo que era torto, Jesus endireitou. E às vezes, para poder endireitar, precisa pegar um pouco pesado. E aí, nesses últimos tempos que nós estamos enfrentando, esses últimos momentos que estamos vivendo, que a cada dia se cumpre mais uma profecia, mais um sinal da volta de Cristo. E eu disse inclusive no culto passado, vou colocar aqui para você também acompanhar, porque eu disse no culto passado que não é momento, sabe, de brincar, não é momento de pecar, não é momento de ficar brincando de ser crente. O momento é de se converter. Então, acompanhe um pouquinho do que acontece aqui nos encontros da Casa de Oração Adoradores do Reino. É tempo de largar o pecado, a prostituição, a mentira, o vício. É tempo de largar a pornografia. É tempo de largar o pecado. É tempo de se converter. É tempo de se converter. Diga glória a Deus. Meu Deus, ajuda o teu povo e salva o teu povo em nome de Jesus. Aí é um dos momentos em que nós adoramos, louvamos e bendizemos ao nome do Senhor. Olha que lindo. Mas eu sei, que a minha vida está nas mãos
Esse é os momentos que nós temos todos os domingos na Casa de Oração Adoradores do Rio. O endereço está passando aí. Avenida General João Evangelista Rocha, 3284, no Vale Quem-Tem. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje com meu filho, meu auxiliar, presbítero Ener. Paz, meu filho, boa noite. Boa noite, pastor. Paz a todos. Eu já quero começar aqui, nessa conversa, quem era, não o presbítero, o crente, mas quem era o Ener antes de conhecer Jesus? Como é que era a sua vida? Pastor, a minha vida, né, era uma vida meramente sem Deus, né, porque muitas vezes a pessoa acha que conhece Deus, né? Muitos aí fora acham que conhecem Deus, mas ouvem falar do Senhor. Então, eu só ouvia falar do Senhor. E era uma vida, como é que eu posso dizer? Era uma vida vazia. Era uma vida vazia que nem os meus pais, né, sabem. Eu nunca cheguei a contar para os meus pais. Mas muitas vezes eu pensei até mesmo em sumir, né, dessa terra. Foi mesmo? Sim, senhor, porque eu era, tipo assim, meus pais se separaram, certo? A minha mãe, ela frequenta um certo lugar e eles se separaram por conta disso. Então eu fiquei meio que sozinho, morando sozinho, né? E passei no exército e tudo mais e servia lá, mas sentia um vazio, né? Até porque eu frequentava o lugar onde a mãe frequentava e não me sentia bem, sentia que estava faltando alguma coisa. E nisso foi indo e eu muitas vezes ouvi mesmo a voz do próprio maligno soprando nos meus ouvidos, dizendo que eu não valia nada, que eu não era nada, que seria melhor até para minha própria mãe se eu desaparecesse dessa terra. E aí? Esse vazio, o senhor achava que era assim, o que te causava esse vazio? Ou era como na maioria das pessoas que pode estar nos assistindo aqui, que tem um vazio, mas ainda nem descobriu ainda o motivo dele? Porque existem pessoas, não sei se o caso do senhor era assim, né? Pessoas que vão ao quarto, choram, se desesperam, têm uma tristeza e não sabe nem mesmo o motivo, não sabe nem por quê. Era assim com o senhor também? Pastor, era de certa forma, porque eu ganhava bem, né? Na época eu ganhava muito bem, né? E tipo assim, eu tinha muito, mas olha só como era a minha vida. Eu morava em um quarto, né, na casa que era cedida pela minha tia, mas eu morava no quarto. Eu só tinha um balde para guardar minhas roupas. Eu só Quer tinha dizer que seu guarda-roupa era um balde. era um balde, um baldezinho para guardar minhas roupas. E era aquelas roupas de feijoada, né? Aquelas De roupas político, todas aquelas roupas. Eu não tinha uma vida. Eu não tinha nem perspectiva de vida. E eu ganhava bem, eu vivia, né, o que muitos jovens queriam viver. Né? Um emprego bom, que ganha bem, trabalhando para o governo federal. Mas, mesmo assim, ainda faltava alguma coisa dentro de mim. E eu só queria uma família. Não uma família que fosse realmente minha. Eu acredito que até por conta desse vazio, por estar vindo de uma família desestruturada, porque toda separação causa uma desestrutura familiar que deixa marcas nos seus filhos. Eu falo isso por questão própria, porque eu sou filho de pais separados e eu tive uma certa dificuldade para entender isso, porque logo dentro da gente vem uma rejeição. Né? Será separaram por causa de mim? Ou por que que todos têm seus pais juntos e eu não tenho?
E isso vai fazendo com que crie traumas, vazios e tantos outros problemas. Eu tinha um desejo muito grande de ter uma família, mesmo sabendo que a minha, as dos meus pais não tinha dado certo, mas eu queria, não sei se isso é algo, não sei se a psicologia ela explica algo a respeito disso, mas se o senhor tinha esse desejo de ter uma família, muito provavelmente por não ter tido uma família bem estruturada, né? Exatamente, pastor, porque né, eu não morava aqui, eu morava em Goiás. Aí eu vim para cá. Nasceu em Eu Goiás? nasci aqui, aí com 1 ano de idade, meu irmão tinha nascido, eu fui morar em Aguazinas de Goiás. Aí eu voltei novamente para o Piauí com 9 anos, por conta do meu falecido avô paterno, né, que deu derrame, a gente teve que voltar. E aí começou a destruição na minha família, né? Desde lá de Goiás veio, certo? E a minha mãe acabou que me entregando para algumas coisas. Eu pagava, né, uma vela para um certo Para uma certa divindade. divindade, justo, uma certa divindade. E detalhe, olha só, muitas vezes, né, a gente tá na casa de Deus, a gente pede, né, tipo assim, como fala, né, nosso dízimo é o nosso sangue, como o Senhor ministrou, se não me engano foi ontem, não, foi domingo, Foi no foi domingo domingo, passado. pronto. E essa vela eu só podia pagar com o meu salário. A minha mãe não podia pagar, ninguém podia pagar. E eles falavam assim, não, tem que ser dele, porque é do suor dele e é do sangue dele. Então, o meu sangue, né, o meu esforço, além de ir para Deus, ia para outras divindades. E nisso, né, ocorre a destruição do homem. Chegou até um período, pastor, que eu, né, eu chegava no banheiro de casa, eu ia pro espelho. Aí eu via a minha imagem, mas eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era. Eu olhava e eu perguntava assim: quem é você que está aí do outro lado? Parece até brincadeira. Não se Mas reconhecia. não me reconhecia, eu não sabia nem quem era aquela outra pessoa. Eu olhava para as minhas mãos, né, e perguntava: o que eu estou fazendo aqui vivo? Aí na hora que eu perguntava assim: qual é o meu objetivo aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Aí só ouvia uma vozinha, eu morava sozinho, né, eu só ouvia uma voz no meu ouvido dizendo assim: olha, você é um inútil. Você não consegue dar uma casa para sua mãe. Você não consegue dar um conforto para sua mãe. Faz assim, vai numa missão dessas do exército e dá um jeito de morrer por lá, porque ela vai receber o dinheiro e ela vai comprar uma casa e você vai ser lembrado e vai ser útil para ela. Isso era de noite e eu, tipo assim, olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para todo lado e não via saída, não via nada, não via esperança para nada. Por incrível que pareça, eu tinha, mas ao mesmo tempo não tinha. Olha só. Muito provável ser a divindade no qual o senhor tinha que pagar a, a luz para poder ser acesa, né? E aí, voltando aí, quando se acendia essas velas, outra pessoa não podia interceder ou pagar pelo senhor. Tinha Não, que ser do seu salário. justamente, somente do meu salário, porque eles falavam, porque é o meu suor e é o meu sangue que tem que pagar aquilo. Querendo receber a própria oferta de sangue. E aí o senhor vivia nesse vazio, não se reconhecendo, isso te trouxe prejuízo, no caso, no trabalho? Na ocasião, estava no Exército Brasileiro, né? Sim, Isso sim. lhe trouxe alguns prejuízos lá? Pastor, mais era financeiro, né? Nem tanto lá, porque lá tem pessoas de todo tipo, né? Aham. Enfim, mas assim, em relação ao financeiro, eu não tinha nada. Eu recebia meu salário e não sei para onde ia. Eu não tinha nada, não tinha roupa, não tinha armário, não tinha nada, 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 nada. Tinha só mesmo eu, a minha cama, os meus baldezinhos de guardar as minhas roupas. E só isso que eu tinha. E vivendo cada dia um dia.
E aí o senhor foi passando. O senhor só acendia as velas ou fazia parte dessa religião? Pastor, eu era meio que obrigado a ir, né? Desde pequeno, né? Minha mãe me levava. Eu nunca gostei, né? Mas eu sempre obediente, eu ia. Até que chegou um tempo que eu acreditava que se eu não acendesse aquilo, eu ia ser prejudicado pela forma que eles falavam o que iria acontecer comigo. Então, todo ano, no mês de agosto, essa vela tinha que estar acesa. E aí existe uma cultura que o mês de agosto é o mês do desgosto, e muitas outras pessoas têm uma cultura e uma crença que é o mês que o diabo faz aniversário. Eu não acredito nisso. Acredito mesmo em um mês de consagração maligna, mas não que é o aniversário do diabo, porque ninguém sabe quando é que ele, que ele faz aniversário, né? Mas deixando bem claro, que a gente não está falando, atacando nenhuma religião. A gente está falando da prisão da religiosidade. Ele vivia preso nisso ao ponto de que se ele não acendesse aquelas velas, não pagasse aquelas coisas, achava que ia até morrer, né? Sim, senhor, que até morreu. Agora, isso é o que a religião faz. Eu não prego aqui contra nenhuma religião. Eu prego contra todas as religiões. Eu não sou intolerante a uma religião. Eu sou intolerante a todas. Eu sou um de muitos pastores que tem a coragem de dizer que a religião é a maior desgraça que existe na humanidade. Porque a religião prende. Se você for ver aí, a guerra está acontecendo por causa de que mesmo, hein? Religião. Tanto que é chamado de guerra santa. Tanto que é chamado assim de guerra santa. A guerra acontece lá onde, bem por onde Jesus andou, onde está lá o túmulo de Jesus, o túmulo dos profetas, o túmulo dos seus, o túmulo de seus profetas, de quem aquela turma toda crê, os patriarcas das religiões. Então, antes que apareça algum imbecil e ficar criticando, que aqui a gente está falando contra uma religião, nós não somos contra uma religião, nós somos contra todas. Todas as religiões. A religião ela foi criada para aprender mesmo. Agora, inclusive as evangélicas. Quem é crente, religioso, aponta o dedo para o outro e não reconhece seus erros. O crente que tem a maldição da religiosidade, ele acha que ele é mais santo do que todo mundo, que todo mundo peca, mas ele não. Então, só para deixar claro aqui, antes de aparecer um imbecil e ficar falando bobeira, nós não somos contra uma religião, nós somos contra a todas. E somos a favor a quê? A Deus. Aqui na casa de oração a gente fala sobre Deus, a gente ensina a palavra de Deus e pregamos muito contra a religião, que como muitas outras só serve para poder fracassar a vida das pessoas e religião não preenche. Tanto que o Senhor era religioso, mas não era preenchido. Existia um vazio, acendia as velas, pagava as velas, melhor dizendo, as velas eram acesas, frequentava a religião, mas tinha um vazio. Justamente, sempre um vazio, sempre procurando algo para preencher. Né? Até porque naquela época, né, eu nunca fui tanto assim, né? Tem gente que era de muito beber e tudo mais, mas não, eu só queria... O senhor não era de beber, não tinha essas coisas? Não, o senhor era na minha, quieto, mas sempre com aquele vazio. Sempre com aquele vazio. E sempre querendo, né, almejando uma família, porque eu queria carinho, eu queria dar carinho, queria cuidar. Né? Foi aí que eu pedi, né, para conhecer a Jesus, a Deus. Como é que foi, assim, se sentindo nesse vazio, querendo uma família,
Como foi que o senhor chegou ao ponto de pedir para conhecer a Deus? Como é que começou isso daí? Foi um convite, foi evangelizado, o senhor, mesmo na religião, mas ouvia falar de Jesus por algum meio, por algum lugar, por rádio, por TV, por alguma coisa? Pastor, por incrível que pareça, eu, né, quando eu fazia um tipo de esporte, um jiu-jitsu eu fazia ali Aham. perto de casa, quando eu voltava, né, voltava um pouco tarde, eu via jovens saindo das igrejas, mas eu via algo diferente Nesses jovens. nesses jovens. Eu via como se fosse algo bom, tipo uma luz nesses jovens. Eles estavam sorrindo, né, brincando entre si, saindo alegres de um lugar, e eu daquele jeito. Aí eu me perguntava, mas como é que mas como é que essas pessoas conseguem, como é que as pessoas conseguem ser tão felizes em um mundo tão cruel, em um mundo tão depravado desse que a gente vive, um mundo que só machuca, que só O bate. senhor não conseguia entender porque o senhor não tinha essa felicidade, né? Então o Justamente senhor via eles saindo na alegria, sorrindo, e o senhor não conseguia, o senhor vivia uma vida introspectiva, uma vida triste, uma vida sem sentido. E aí o isso. senhor ficou curioso ao ver isso. Justamente, fiquei curioso e não era só a alegria. Eu não sei explicar, mas é como se algo, alguma luz, algo ficasse naquelas, Chamasse a atenção. chamasse a atenção, há um brilho, pronto, um brilho naquelas pessoas diferentes. Como se hoje em dia, né, trazendo para o lado de hoje, é como se eu tivesse em trevas e aquelas pessoas fossem luz. E aquilo me chamava a atenção. Olha só, como é que é importante a pessoa ela ter o Espírito de Deus, né? Porque a gente até ensina aqui que quando você tem o Espírito Santo, as pessoas elas querem saber por que você é diferente. Aí o senhor via aqueles jovens com alegria, aí criou uma curiosidade. Sim, Como senhor. chegou dessa curiosidade até eu quero conhecer esse Deus? Porque eu acho que quando o senhor via aqueles jovens, o senhor não sabia que era um Deus, que existia esse Deus que a gente prega, que a gente ensina, né? Justamente. Mas como é que chegou a essa ligação entre a alegria deles ao senhor conhecer ou querer conhecer a Deus, ou de cara o senhor já falou assim, eu quero ter o que esses jovens têm, eu quero servir o Deus que esses jovens servem? Ou o senhor só foi saber que o motivo daquela alegria era Deus depois? Eu vim pedir, né? Quando eu vi, eu cheguei em casa, né? Jantei, tomei banho e fui me deitar. E ao deitar, eu olhei e pensei, né? Eu me via como se estivesse num lugar escuro, né? Acordado assim, eu pensando. Como falou, eu olhava para frente, para trás, para cima e para baixo e não via luz nenhuma. Aí aquela pessoa já cansada, aquela pessoa exausta de tanto daquela vida. Aí nesse dia eu pedi realmente a Deus, mas eu não sabia quem era Deus de verdade. Mas nesse dia, pastor, eu chorei que nem uma criança. Pedindo, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi assim: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Eu não quero mais ser enganado por religião nenhuma. Eu quero a tua verdade. Me leva para a tua verdadeira casa. Olha só. E depois desse dia? Aí depois desse dia, 3 dias depois eu conheci minha esposa. Não, peraí. O senhor pediu a Deus, não foi uma esposa, o senhor pediu para conhecer Ele. Pedi para conhecer Olha ele. como é que Ele faz. E mais, pastor, nessa oração, ainda pedi assim, porque né, eu não sabia, né? Mas eu, depois de pedir, né, a Deus, pedir a verdade e pedir para Ele, para me servir a Ele de verdade, eu queria ser útil para Ele de verdade. Eu falei, Senhor não, que eu não sabia como falar com Deus. Falei, Deus, né? Deus, eu quero ser útil para o Senhor de verdade. Eu quero, de alguma forma, ajudar, conhecer o Senhor de verdade. E mais, eu vou ser ousado, falei desse jeito. Me dá dessa vez uma mulher
que eu vá me casar e ter meus filhos, que eu estou cansado de sofrer em relacionamentos. Olha só. Aí 3 dias depois, Eu conheci a minha esposa. ela já era da igreja ou ainda não? Não, ela estava meio que afastada da igreja, né? Mas ela me apresentou à igreja, que ela sentiu o Ela desejo de estava um voltar. pouco afastada, porém, ela já tinha exercido a fé. Já tinha exercido a fé, justamente. E foi ela que me apresentou à igreja. Mas, tipo assim, eu também já estava querendo. E como eu conheci ela, né? A princípio ela não queria nem me ver pintado de ouro. Como assim? Vocês já se conheciam antes? Ah, não. Quando o senhor já conheceu, dentro do seu coração você sabia que ela ia ser a mulher da sua vida. Ou não? Pastor, eu não sei. Eu sei que eu conheci, né? Mas algo me chamou a atenção. Algo me chamou a atenção nela. Algo diferente, né? E aí a gente foi se conhecendo, ela me apresentou à igreja e a gente começou a frequentar. Os dois juntos. Os dois juntos. Aí depois ela voltou, depois de um tempo. Ela voltou e depois de um bom tempo, né? Ela falou assim para mim, olha, eu me decidi, eu vou voltar para a casa de Deus. Agora, se você não quiser, a gente encerra aqui, porque eu vou voltar e vou me dedicar ao Senhor. Aí, tá bom, vou continuar indo. Eu fui até que... acabou tomando a decisão de entregar minha vida para Jesus. Aí Jesus mudou minha vida de uma forma espetacular, pastor. Olha só, os céus, ele se abriu, né? A partir de então ele começou a se abrir. Nós vamos dar só uma pausa aqui, já já a gente vai continuar. Já são 10 horas e 27 minutos. Olha como o tempo voa. Nós vamos iniciar, vou dar só uma pausa aqui. Já já a gente bate esse papo que tá gostoso. Eu quero saber como é que foi a partir de entregar a vida para Jesus até nos dias de hoje. Mas escuta só, o céu, como eu disse aqui, começou a se abrir quando ele entregou a vida para Jesus. E nós vamos iniciar muito breve na Casa de Oração Adoradores do Reino a maior campanha de oração desse ministério. Todos os anos nós realizamos a campanha do Projeto de Vida, que ainda no ano anterior a gente começa a profetizar o que vai acontecer no próximo ano. O Projeto de Vida para o ano de 2024 vai ser profetizando que 2024 será o ano dos céus abertos. Existem pessoas, eu quero que você preste atenção nisso, que trabalha e não consegue conquistar nada. Planta, mas elas não colhem. Ela ora e não acontece como aconteceu com o presbítero aqui, que falou com Deus e 3 dias depois a esposa dele aparece. Tem gente que ora e Deus ele não responde. Não é porque Deus não está ouvindo, é porque sob esta pessoa, ou é sobre esta pessoa, existe um céu de bronze, que não permite que a oração chegue até lá. E ela trabalha, planta, e ela não consegue colher, porque abaixo dela está uma terra de ferro. Ela pode plantar, mas ela não consegue colher. Ela pode orar, mas a resposta não vem, porque a oração nem sobe até lá. E é por isso que nós iremos profetizar e iniciar muito em breve. Você que está aqui, eu quero que você já escreva nos comentários. 2024 vai ser o ano dos céus abertos na minha vida. Assista comigo aqui essa chamada, já já nós voltamos. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Se prepare, porque muito em breve nós vamos começar a maior campanha de oração do ano da Casa de Oração Adoradores do Reino, que é o Projeto de Vida. No Projeto de Vida deste ano, nós vamos profetizar que 2024 será o ano dos céus abertos. Escute, Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que está sobre a sua vida, e Deus vai quebrar.
a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. 2024 será o ano dos céus abertos. 2024. O ano dos céus abertos. Venha o teu rei. Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que estão sobre a sua cabeça e quebrará a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. Você receberá 7 unções para manter o céu aberto sobre todas as áreas da sua vida. Primeira unção, mãos abençoadas. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, abrirá o céu para te abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Segunda unção, necessidades supridas. O Senhor abre o céu e desce para suprir todas as nossas necessidades. Terceira unção, Deus trabalha para mim. Deus abrirá o céu e descerá no meio do teu povo para trabalhar para aquele que nele confia. Quarta unção, bênção sem medidas. O Senhor vos abrirá as janelas do céu para derramar uma bênção sem medidas sobre a sua vida. Quinta unção, derramamento do Espírito Santo. E Jesus, ao sair das águas do batismo, orou, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Sexta unção, provisão diária. Jesus garantiu a Natanael: daqui para frente, todos os dias de sua vida, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Sétima unção, o sacrifício que gera milagres. Então Davi consagrou ao altar o sacrifício, e Deus abriu o céu manifestando sua presença, respondendo com fogo. 2024, o ano dos céus abertos. Venha o teu reino. Na casa de oração Adoradores do Reino. Avenida General João Evangelista Rocha, 3284. Vale quem tem, Teresina, Piauí. Eu, pastor Rafael. Eu cortei antes do tempo, mas nós vamos passar de novo esse vídeo, tá? Cortei para poder dizer para você, não importa a situação que você está enfrentando, não importa nem a religião que você está participando. Eu quero que quando nós iniciarmos esse propósito de oração, que vai ser o maior propósito do ano, porque vai envolver compromisso com Deus, sacrifício, orações diárias. Às 5 horas da manhã, nós iremos realizar 7 minutos de oração e vai ser por aqui, pela Coar TV. Vamos estudar também para fazer por outras redes sociais. Mas o certo é que por aqui pela Coar TV, às 5 horas da manhã, durante 7 minutos, nós vamos estar realizando essa oração, porque 2024 vai ser um ano dos céus abertos para a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, é muito difícil orar às 5 horas da manhã, então larga a mão de ser preguiçoso, acorda cedo, porque só conquista aquele que sacrifica. Você vai ver, eu vou trazer no decorrer dos dias, mensagens, postagens, para você ver o que acontece ao clarear da madrugada. Só acontecem milagres. Os milagres mais fortes acontecem quando as súplicas são ao clarear da madrugada. Nós vamos voltar aqui a conversar com meu filho, o presbítero Wenner. Nós estávamos aqui conversando fora do ar, que Deus ouviu a oração dele, mesmo sem ele ser cristão, não é? Mas, como foi dito, não é questão de religião, é questão de sinceridade. Porque tem muitos religiosos, crentes, para ficar bem claro, tá falando de, eu tô falando de crente, que é religioso, usa roupa bem aqui, usa saião lá no pé,
mas a língua é uma desgrameira, sabe? A vida é uma lama, porque é religioso. Ora, mas como foi dito aqui na própria vinheta, existe a maldição, e essa maldição, preste atenção, hein? A maldição do teto de bronze e a maldição do chão de ferro, a maioria dos que tem essas maldições são crentes. Por isso que você vai ver assim, tem gente que fala assim, por que tem ímpio que tem as coisas e eu não tenho? Porque o ímpio não tem compromisso com Deus. Primeiro, não tem compromisso com Deus. Segundo, tem ímpio que é muito mais honesto do que crente. Tem ímpio que é muito mais sincero do que aqueles que dizem servir a Deus. Mas eu quero ouvir dele aqui. Por que o senhor acha que Deus ouviu a sua oração, mesmo sem o senhor ainda ser da fé? Pastor, na palavra de Deus vai dizer, né, que Deus, ele esquadrinha o íntimo do homem, o coração do homem. Ele nos conhece até mais que nós mesmos. Então, se ele esquadrinha, ele sabe se o homem está sendo sincero ou sabe se ele só está falando da boca para fora. E nesse dia eu fui totalmente sincero. Eu pedi a Deus sem reservas. Eu não pensei, não, mas se eu for para esse lugar tal, não. Eu só pedi a Deus a verdade. Eu não queria saber aonde eu iria parar. Eu me entreguei totalmente sem reservas na mão de Deus e confiei, né, mesmo sem conhecê-lo, no que ele ia fazer comigo, da minha vida. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu estou me entregando ao Senhor, mas não está verdadeiramente se entregando. Está falando que está se entregando e está se prendendo a algo. Se entrega com reservas. Eu só me entrego se se tivesse isso daqui, né? Se isso for junto. Não, mas nesse dia foi sem reservas. Eu me esqueci de pai, me esqueci de mãe, me esqueci de trabalho, me esqueci de tudo. Eu só pedi a Deus que ele me mostrasse a verdade, independente das consequências que isso, né, que eu pensei naquela época, que isso iria me trazer ou aonde isso iria me levar. Então, foi um pedido sincero. É tanto que eu chorava, que soluçava, e não parava de chorar e soluçar pedindo isso para ele. Aquele que esquadrinha o coração do homem é o mesmo que traz a resposta instantânea quando ele esquadrinha, ele encontra a sinceridade. Foi o que aconteceu. Aí o Senhor se entregou ao Senhor Jesus, não à religião, mas ao Senhor Jesus, saiu das garras da religiosidade e passou a andar no caminho da fé. E aí, desde então, a vida ela transformou, ela mudou, passou a ter alegria, né? Começou a sorrir, também casou. Não tinha como não sorrir, né? Verdade, pastor, não tinha como não sorrir. Depois de um tempo, né? Eu entreguei minha vida para Jesus, me batizei e olha só, pastor, quando eu fui me batizar, eu fui mais minha esposa, né, me batizar, né? Era minha namorada na época. Eu fui com ela, mas ninguém me levou. Eu tomei a decisão e era no centro, que era em outra igreja, né? Pode falar. Na Paz e Vida do Você centro. se batizou na Paz e Vida, era na Paysandu. Era na Paysandu. Era na Paysandu. E eu não sabia como chegar lá. Quando foi essa data? Pastor, foi num... Lembra o ano? O ano foi 2013, se não me engano, foi em 2014. Foi 2014 que eu me batizei. No final do ano. Você batizou em 2014? 2014. Eu ainda estava lá em 2014. Tava. Eu saí de lá em dezembro de 2014. Foi em dezembro, seu batismo? Foi em dezembro de 2014, na segunda chamada. Eles fizeram a primeira chamada, aí eu não fui. Não, mas não Quase sei, que não os sei. nossos caminhos se encontravam lá, porque eu saí da Paz e Vida em dezembro de 2014. E o senhor se batizou em dezembro de 2014, olha Justamente. Só. Foi na segunda chamada. Teve uma chamada antes do Natal e teve uma chamada, se não me engano, antes do Ano Novo. Aí nessa segunda,
Eu falei assim, eu vou. Mas a minha esposa falou assim, você vai, então vamos. Então vou. Esperei o ônibus e fui. Chegando lá, entrei e me batizei. Olha aí. Porque eu sabia o que eu queria. Eu queria uma mudança de vida. E aí, depois do batismo, só glória, só bênção. Em relação à fé, né? Em relação à fé, Porque sim. as lutas parece lutas que vêm. às vezes aumentam, né? Justamente. Eu tive que enfrentar, né, algumas coisas, né, em relação à minha mãe, em relação a algumas coisas religiosas. Eu tive que enfrentar, bater de frente, porque meus olhos já tinham aberto. Então eu via que aquilo era só, tipo assim, aquilo não ia agregar. Então eu tinha que falar. Aí foi que eu realmente comecei a ler, comecei a conhecer mais de Deus e me apaixonei pela obra de Deus. Aí eu quis... Já quis fazer a obra ali, logo nos primeiros momentos, nos primeiros passos, o que a gente chama de primeiro amor. Justamente, eu queria estar na casa de Deus, direto. Ainda passei assim um bom tempo lá. Aí lá, Deus me abençoou bastante, né, no trabalho. Lá o Senhor me ensinou a ser dizimista, me ensinou a ser ofertante. Quando eu fui ofertante, pastor, as portas se escancararam para mim onde eu trabalhava. Olha só. Que eu era soldado, em menos de 3 meses... Sendo fiel, eu primeiro enganjei, aí eu comecei a ser dizimista, né? Eu falei assim, senhor, a partir de agora eu vou ser dizimista. Eu fui dizimista, né? Eu falei assim, senhor, eu quero ajudar mais na tua obra. Aí o senhor me abençoou com a promoção de cabo. Eu falei, senhor, eu quero mais, eu quero ser ofertante. Por isso, me abençoa mais ainda que eu seria ofertante. Aí em menos de 3 meses eu pulei de soldado para sargento. olha aí. Aí a pessoa falou assim, elas chegaram e falaram assim, eita, esse teu santo é forte, hein? Assim, aí eu só ri, pastor, eu falei assim, Jesus é forte. Olha só. Aí, com todas essas bênçãos, aí veio, porque o senhor queria constituir uma família, o senhor já tinha passado pelas águas do batismo, Deus teve a bênção de ser dizimista, porque não pensa você, tem gente que pensa que ser dizimista é um peso. Ser dizimista é uma bênção, tá? É uma oportunidade. Você que não é dizimista, você está jogando essa oportunidade fora. E aí o senhor recebeu, aceitou essa oportunidade de ser dizimista. E aí veio a questão do seu primeiro filho. Porque o senhor queria a família ainda não estava constituída. Justamente. Né? O senhor, aliás, apesar do senhor já estar casado, de ter a sua esposa, mas eu sou daqueles que só acredito que a família mesmo ela só é constituída a partir do momento em que o casal ele recebe o maior milagre, que é o milagre da vida, o milagre gestacional. Justamente. E aí veio o primeiro filho. Pastor, veio com um pouco de dificuldade porque minha esposa ela não podia ter filho. Foi? O médico falou que ela tinha ovário policístico e que pela condição que ela estava, ela só podia ter filho se fizesse um tratamento e poderia não dar certo. Uhum. Então, a gente, né, continuou fazendo a obra, continuou indo para a casa de Deus e o Arão veio, né, 1 ano depois, né, com 1 ano de casado, 3 meses depois, no aniversário de casamento, a gente descobriu que ela estava grávida de 3 meses. Quem escolheu o nome? É Arão? Arão Emanuel. Quem escolheu o nome? Pastor, a gente pesquisou, né, o nome, porque eu acredito assim, que a gente dá o nome ao nosso filho, né, não é simplesmente um nome, né, mas tipo assim, é o de significado... o significado de acordo com o que ele vai viver, né? E o nome Arão, né, eu creio que foi o próprio Senhor que escolheu, que a gente orou muito, tudo mais, e só vinha Arão. Arão. A gente foi pesquisar que Arão Emanuel, que Arão significa, né, sublime, elevado, e Emanuel, Deus conosco. Então, uma homenagem ao Senhor, né, o nosso sublime, o nosso elevado, Deus conosco, é o nome do nosso primeiro filho. E aí, ela engravidou, não podia engravidar, Não podia. mas engravidou, mostrando que o elevado, o Senhor, estava com vocês e nessa causa. E como foi a gestação? Foi tranquila ou foi um pouco conturbada?
Pastor, até então ela foi bem tranquila, não teve nenhum problema, né? Não que eu me lembro, não teve nenhum problema não. Ela foi bem tranquila, tudo mais, mas não em relação aos meu sogro, né? Tudo mais que ele, Aham. infelizmente até hoje ele bebe, né? Ela até se meteu na frente de faca, de revólver, grávida, eu viajando, né? Mas graças a Deus por nós estarmos fazendo a obra, por nós estarmos sempre ali na casa do Senhor, o Senhor sempre nos guardou, Livrando. nos Ela livrando, nos guardou. grávida se envolveu. Não é que ela se envolveu na confusão, ela se meteu. Justamente, Alguém da família se envolveu na confusão, ela se meteu. E justamente, foram algumas vezes. E justamente, isso no meio de faca, no meio de revólver, e ela lá no meio, e é, Deus livrou que nada aconteceu. justamente, porque ela sempre cuidou dos pais dela, né? Sempre cuidou dos pais dela e sempre, até hoje cuida, né? Dos pais. Então, eu creio, né, também que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, seus dias Isso. serão longos aqui na terra. Então, ela sempre cuidou, apesar dos pesares, mas ela sempre esteve lá estendendo a mão. Eu creio que isso também trazia o favor de Deus para a nossa vida. E aí o Arão cresceu e vocês pararam só nele. Não teve Pastor, outro. a princípio eu não queria mais nenhum filho. Falei para Deus: não, Senhor, tá bom, Família está tá constituída, constituída. já tenho o que eu quero, a esposa, filho. Justamente. Aí, 5 anos depois, veio o Nicolas Emanuel. Já o Nicolas Emanuel, tem quanto tempo ele? Tem 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. E a gestação foi tranquila também? O pastor teve um problema na gestação. Se eu não me engano, eu não sei quantos meses foram, mas a gente foi fazer, na época, no período, né, que é para fazer o exame do coração, para ver como é que tá o coração desenvolvido. Ele deu um problema no coração, o Nicolas Emanuel. Ele tinha, parece que uma entrada a mais, o coração não estava totalmente desenvolvido. Aham. Aí o médico, Tinha né, uma deformidade. tinha uma deformidade no coração. É tanto que geralmente quando a gente faz o ultrassom, né, tá tudo bem, papai, tudo. E nesse dia ele ficou calado, ficou em silêncio. Né? Eu falei assim: opa, tem algo de errado aí. Que eu já passei pelo primeiro, eu sei como é que é, né, o ultrassom. Aí ele só passou, falou assim: não, tudo mais, vá no pediatra, tudo mais, e como é que diz, no obstetra, Aham. e leve esse laudo para o obstetra, que ele vai lhe responder melhor. Ali já Aí- sabia que tinha alguma coisa de Já errado. tinha uma coisa de errado. Aí a gente foi pesquisar, né, o obstetra falou, e a gente viu, né, que o que ele tinha, muitas vezes, né, como estava relatando, ou a criança ela nasce e faz a cirurgia e pode morrer após a cirurgia, ou ela nasce e passa pouco tempo e depois morre, por causa da deformidade no coração, não estava totalmente desenvolvido. Quando vocês receberam essa notícia, como é que foi? Foi um baque? Ficou tranquilo? Ficaram tranquilos? Ficaram preocupados? Como é que vocês receberam essa má notícia? Pastor, a princípio a gente fica um pouco, né, Tenso, né? tenso, né? Fica um pouco tenso, começa a dar aquele negócio tenso, né? Aí a gente marcou o exame, tudo mais, falou com o médico, a gente procurou o senhor, não falou pra ninguém. Agora quem não sabe, Agora vão ficar sabendo. vão ficar sabendo. A gente não falou pra ninguém, Nem para a família. nem pra família. Eu fui a única pessoa que ficou sabendo Ficou na sabendo, época. justamente. Porque a gente falou assim: Senhor, a gente serve no teu altar, né? E a gente crê na tua palavra. Então, a vida dos nossos filhos e a nossa vida está nas suas mãos. Então, nós vamos até o anjo da igreja, que no caso é o pastor da igreja, e lá nós vamos pedir orientação. Então, nós recebemos o laudo, né, que a gente mostrou para o Senhor. Isso. Aí a gente, em silêncio, foi procurar a instrução com o Senhor. O Senhor nos passou as instruções em relação à oração, né, que a gente passou, foi 7 semanas, não foi, Isso. orando, né? Né, pastor, como o senhor falou, Um pedido. um pedido e o restante só agradecendo. E todas as vezes que vinha aqui no culto, eu colocava as mãos, porque
A instrução que Deus me passou para repassar para vocês foi a mesma que eu usei. A minha esposa estava numa gestação bem complicada. Minha filha não nasceria, porque a minha esposa teve princípio de câncer no colo do útero, foi câncer no colo do útero, foi arrancado. E o que o médico disse era que a criança não nasceria. Teria que provocar o aborto, alguma coisa assim do tipo, porque o colo do útero é o que segura o útero. Então, se ele não é bem, não é forte, não é completo, como que seguraria? Justamente. E aí eu fiz essa oração para Deus na época, há mais de 15 anos atrás. Deus é o Deus que dá a vida. E fiz um voto com ele. Todos os dias eu vou orar. Agora, se eu falhar um dia, pode matar ela. Agora, se eu não falhar, ela tem que permanecer viva. Justamente. E foi o que aconteceu. Aquela que não nasceria, hoje tem 15 anos de idade. E quando o Senhor me trouxe, vocês me trouxeram, eu lembrei da mesma coisa e a instrução foi praticamente a mesma, né? Justamente. Só que, na época, eu não sabia o segredo. Já no caso de vocês, eu já sabia do segredo, que todo propósito você faz um pedido e os demais é só agradecendo, crendo que já recebeu. E assim foi feito. A gente colocava as mãos, orávamos, nos dias de culto eram sempre, todos os dias, e nunca vocês falharam, nunca faltaram culto. E em casa havia essa oração. Justamente. E aí, o que aconteceu? Pastor, depois de 7 semanas, a gente foi fazer novamente o exame, né? Aí a gente levou o antigo laudo, e levou o novo, que eles deram um prazo, e justamente bateu 7 semanas. Olha aí. O exame. E na hora que o médico viu, ele olhou o laudo, seu filho tá bem, não tem nada. Isso aqui não é o mesmo exame. Isso aqui não é a mesma criança, não é possível. Ele conferiu, ele viu o exame, ele conferiu no sistema lá deles lá, viu o nome de quem tinha feito o exame, falou assim, não, tá tudo bem com seu filho, o coração dá perfeito e forte. Olha Esse aí. foi o retorno que o médico deu pra gente. E eu não tenho... Tem foto do Nicolas aí? Tem foto do Nicolas aí. Coloca o que tá lá na Coar Kids. A gente vê, e é uma criança especial. Né? Você olha para ele, você vê que ele é diferente. O Nicolas, esse bebê aqui, inclusive, ele está concorrendo lá. Está concorrendo para ganhar umas roupinhas. Roupinhas não, roupinha. Deixa eu colocar numa câmera única aqui. Olha só como é lindo. Apagou? Olha só como é lindo o Nicolas. O menino em que os exames mostraram que teria um problema no coração. Na verdade, ele vai causar problema no coração de muitos servos do diabo, que vão ficar revoltados com as almas que ele vai ganhar para Jesus. Ainda quando criança, porque talvez não dê nem tempo dele chegar na minha idade, porque eu acredito que Jesus, do jeito que está aí, pode voltar antes do Nicolas chegar na minha idade. Mas já ele começa a falar e já ele começa a ganhar almas. Então aquele que tinha os exames apontava que estava com problema no coração, nasceu perfeito para a glória de Deus. Verdade, pastor. E no nascimento dele ainda teve mais outro problema, né? Até o senhor e a pastora levaram a gente. A pastora ficou acompanhando vocês lá, né? Eu levei... Não, foi a pastora que foi? Foi. Né? Aí ela ficou acompanhando vocês lá. Justo. Eu lembrei mesmo, teve um outro P.O. Cão tava com sede na vida desse menino, né? O que houve na época? Pastor, na época, né, a minha esposa já estava perto, né, de ter, o Nicolas já estava perto realmente de ter, mas ela não teve dilatação, não teve nada, mas estava nas contrações. Uhum. E nisso, né, eu fiquei monitorando, né, as contrações e estava estranho. Aí começou a vir um pouco de sangue. Mas aí a gente falou assim, não, meu filho, vamos para a urgência, que já estava ficando muito dolorido. A gente chamou o senhor, né? A gente não quis nem incomodar. Falei assim, não, vamos incomodar o pastor, não, vamos dar um jeito aqui de... Eu ia levar minha esposa de moto, pastor. E a bicha pegar.
bicho ia pegar. Ela falou assim, aí eu falei assim, não, vou chamar o pastor. Se ele tiver acordado, eu vou. Aí na hora que a gente ligou, só atendeu. Aí o senhor levou se for só a pastora, foi o senhor, não lembro. Sei que levou a gente, a pastora acompanhou, né? Aí o médico fez lá o exame e tudo mais e mandou ela voltar para casa. Já estava tendo dor e as dores já estavam encurtando e não tinha dilatação, não tinha nada, não tinha líquido, não tinha nada. Eu achei estranho assim, meu Deus do céu. Eu falei pro médico, o médico falou, doutor, mas a minha esposa ela nunca teve dilatação. O meu primeiro filho foi cesáreo. Esse também, com certeza, também vai ser cesáreo. Aí foi que a pastora, né, ela Cirou lá. Cirou, entrou comigo, voltou lá. Eu, não, meu filho, vamos voltar lá. Aí voltou lá comigo e falou, doutor, tem que fazer, doutor, ela tá sentindo dor. Ela falou com o médico, eu falei com o médico, eu falei que já tava tudo, já tava toda pronta para fazer a cirurgia, isso, aquilo, outro. A pastora lá zangada lá com o médico, pedindo para ele atender, para ele fazer, até que ele cedeu e deu a entrada para poder fazer a cesárea de urgência. Olha aí. Né? Aí nisso quando a gente chegou Aí ela lá, ficou internada, né? a gente ficou internada. Ia retornar para casa e com todo esse bafafá que foi feito, não retornou, ficou no hospital. Ficou no hospital mesmo. De lá, né, a gente ficou, desde quando a gente chegou, eu não bebi água, não comi nem ela, até o momento da cirurgia, que foi 10 horas da manhã. Então foi 2 horas da manhã até 10 da manhã, sem comer e sem beber água, né? E sempre orando. E no momento, né, da cirurgia, foi constatado que não tinha mais líquido. Era mesmo. Não tinha mais líquido na bolsa. O neném já estava engolindo os seus próprios dejetos. Rapaz. E a doutora, para tirar, teve que fazer força para poder tirar com tudo, né? Com tudo dentro. E eu achei estranho. Correndo o risco de morrer a criança. A doutora falou que se tivesse esperado mais um pouco, eu tinha morrido na barriga da minha esposa. Se tivesse voltado para casa, teria morrido. Se tivesse voltado para casa, teria morrido. Teria morrido. Aí foi tirado, né? Ficou no respirador, porque só levaram pra gente e retornaram, vi tchau, agarrado. E ele não tava chorando. Aí ele foi pra UTI. Aí quando ele foi pra UTI, se eu não me engano, a Virgem Mariana falou com o senhor novamente para orar, né? Aí foi orado, o senhor orou, mas outra pessoa também. E quando deu menos de 1 hora, eu fui ver como é que deixava meu filho na UTI. Aí eu perguntei sobre o Nicolas, né? Oi, tudo bem? Aqui eu quero ver o bebê da Mariana, eu sou o pai. É o Nicolas. Aí, não, tudo bem. Você é o pai? Mas pode levar, já tá bem. Olha só que bênção. Deus, ele é maravilhoso. E essa é o que vale a pena. Tá? Infelizmente, queria aqui bater mais um papo. Já são 10 horas e 57 minutos. Tem tantos outros testemunhos e um propósito. Nós estávamos na oração da meia-noite. Eu acho que uma das crianças engasgou. Foi o Arão, o mais velho. Foi 40 dias. Foi 40 horas. Foi naquelas 40 orações da meia-noite. O Arão participou de todas. Participou de todas. E nesse dia, ele, se eu não me engano, ele fez cochilou, né? Ele orando, ele estava ouvindo, mas ele cochilou. Ficou como se o senhor estava orando, orou. E ele engasgou. E na hora que o senhor terminou a oração, ele jogou um muco para fora. Aí que ele voltou a respirar novamente. Como é importante, né? A gente estar sempre em oração. E é em oração que eu vou dizer mais uma vez, esse projeto de vida que nós vamos estar realizando, essa campanha de projeto de vida, você vai ter o compromisso de vir na igreja, o compromisso de sacrificar, de se sacrificar e também de orar. Porque é por meio da oração que o milagre, ele acontece. É por meio da oração que Deus, ele traz as respostas. Falando nisso, nós já vamos esperar aqui dar 11 horas, porque nós vamos fazer a oração do Salmo 23, tá? Aquele salmo poderoso. E já nós vamos estar aqui retornando. Vou colocar na tela para ficar fácil para você também. Vou colocar na tela o Salmo 23 para você orar junto comigo em nome de Jesus.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai querido e Deus amado todo-poderoso, é baseado neste salmo, em cima destes salmos, que nós entramos na tua divina presença nessa noite. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada um desses que estão aqui conosco nessa live, nessa transmissão. Cada um desses que estão ligados sempre na programação da Coar TV, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor seja o pastor desta pessoa e não deixe lhe faltar absolutamente nada. Não deixe lhe faltar a paz, o amor, a provisão, a cura, o milagre, a transformação, a fé. Não deixe que esta pessoa venha sentir falta e sentir um vazio. E é por isso que pedimos que o Senhor habite dentro desta pessoa. Hoje ouvimos a história do presbítero Ener, que vivia uma vida de vazios, vivia uma vida de tristezas. Na verdade, até ensinamos aqui muitas vezes que o Senhor, quando fez o ser humano, bem no âmago, no peito, o Senhor deixou um vazio. E esse vazio, muitas vezes as pessoas, elas tentam preencher com baladas, com bebidas, com drogas, prostituições, adultérios, traições. Tenta preencher com tantas coisas, mas esse vazio ele só é preenchido pela presença do teu Espírito. Então eu te peço que o Senhor, assim como fez o presbítero te conhecer, faça essa pessoa te conhecer também. Habite no meio de cada um deles. É isso que nós te pedimos nesta noite. Que o Senhor venha trazer milagres, provisões, conquistas e transformações na vida desse que é o teu servo, na vida desta que é a tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Amém, queridos? Nós já vamos nos despedir, dar a bênção final. Não quero que você saia daí. Você que chegou depois, nós tivemos aqui o nosso bate-papo de hoje com o presbítero Ener, que além de ser presbítero na Casa de Oração Adoradores do Reino, é auxiliar, é o meu auxiliar aqui. Foi uma linda história. Se você chegou depois que essa live está acontecendo, vale a pena você pegar esse mouse ou dedinho, voltar lá no início e conhecer toda essa história. Quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar, sendo um evangelizador digital, compartilhando, enviando essa história para seus grupos de amigos, seus grupos até de inimigos. Manda para quem você gosta e para quem você não gosta. Aliás, talvez você não é desses que não gostam das pessoas. Talvez você, assim como eu, tenha pessoas que não gostam de você,
manda também para esse. Vai que esse infeliz se converte e se torna feliz, porque aquele que não é convertido só vive infelicidades. Aproveita, manda para ele, que ele pode se converter e deixa de ser um infeliz e passa a ser um feliz para a glória do Deus Todo-Poderoso. 2024 será o ano dos céus abertos. Quero que você assista, você que chegou depois, você vai assistir agora uma chamada para uma campanha que nós vamos iniciar em breve. Você que já assistiu, assiste de novo. Não sai não, tá começando a sair gente. Não sai não, hein? Espera a bênção. O importante não é o princípio das coisas, mas como ela termina. Precisa ser fechado esse ciclo com uma bênção final para você ser abençoado. Então assiste e já já nós voltamos. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Se prepare, porque muito em breve nós vamos começar a maior campanha de oração do ano da Casa de Oração Adoradores do Reino, que é o Projeto de Vida. No Projeto de Vida deste ano, nós vamos profetizar que 2024 será o ano dos céus abertos. Escute, Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que está sobre a sua vida e Deus vai quebrar a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. 2024 será o ano dos céus abertos. 2024. O ano dos céus abertos. Venha o teu reino. Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que estão sobre a sua cabeça e quebrará a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. Você receberá 7 unções para manter o céu aberto sobre todas as áreas da sua vida. Primeira unção: mãos abençoadas. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, abrirá o céu para te abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Segunda unção: necessidades supridas. O Senhor abre o céu e desce para suprir todas as nossas necessidades. Terceira unção: Deus trabalha para mim. Deus abrirá o céu e descerá no meio do teu povo para trabalhar para aquele que nele confia. Quarta unção: bênção sem medidas. O Senhor vos abrirá as janelas do céu para derramar uma bênção sem medidas sobre a sua vida. Quinta unção: derramamento do Espírito Santo. E Jesus, ao sair das águas do batismo, orou, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Sexta unção: provisão diária. Jesus garantiu a Natanael: daqui para frente, todos os dias de sua vida, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Sétima unção: o sacrifício que gera milagres. Então Davi consagrou no altar o sacrifício, e Deus abriu o céu manifestando sua presença, respondendo com fogo. 2024, o ano dos céus abertos. Venha o teu reino. Na Casa de Oração Adoradores do Reino. Avenida General João Evangelista Rocha, 3284. Vale Quem Tem, Teresina, Piauí. Eu, pastor Rafael Torres, uma equipe de obreiros de fé e principalmente o Senhor Jesus, esperamos por você. Nós esperaremos por você. Pastor, quando vai começar? Fique atento, porque logo, logo nós vamos dizer quando vai começar. Nós vamos te entregar um projeto de vida. Algumas coisas serão preparadas para nós entregarmos para você como um brinde, tá bom? Então já vai ficando atento aí. Vamos se despedir do pessoal. Presbítero Ener, meu filho, pode dar aí o boa noite, se despeça do povo. Boa noite, foi um prazer, né, estar aqui, certo? Compartilhando um pouco, né, da minha história, lembrando, né, que Deus fez compartilhando um pouco do que podia ser contado, senão derrubaria a live, né? Um pouco que podia ser contado, que podia. Mas isso é só um terço, né?
do que Deus ele fez na minha vida. Só um terço. Deus fez muito mais, mas o problema é que o tempo é corrido, não dá para contar tudo. Mas, desde já, né, siga a página, dá um like, compartilha e fica firme, tá bom? Vale a pena, de verdade, servir a esse Deus. E sirva sem medo, porque ele não deve nada para ninguém. Então, quanto mais você se entrega, mais você tem créditos com ele. E na hora que você precisar, você crendo e pedindo, com certeza ele vai te responder. Amém. Fica firme, fica vigilante, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar, viu? Amanhã nós temos a reunião da família às 6 horas. Amanhã, domingo, às 18 horas, chega cedo que nós teremos a reunião da família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e para todo sempre. Vou ficando por aqui. Um beijo da minha alma para o teu coração e viva o Senhor Jesus. Tchau, minha gente. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até breve.